Olá, boa noite. O calorão que não dá trégua no estado vem associado ao risco de temporais em várias regiões. Em Cachoeira do Sul, a terça-feira foi dia de contabilizar os prejuízos provocados pela forte chuva que atingiu a cidade na noite de ontem. No meio rural, a localidade mais afetada foi a barragem do Capané. Mas na cidade, o vendaval também provocou estragos e muitos bairros amanheceram sem energia elétrica. A reportagem é da TV Cachoeira, nossa parceira na região. A chuva de ontem à noite veio acompanhada de um forte temporal. O vento causou diversos prejuízos na cidade e no interior de Cachoeira do Sul. Uma chuva de granizo também atingiu as localidades da Porteira 7, Bosque, Sangafunda e Ferreira. Aqui na cidade, o vendaval deixou diversos bairros sem energia elétrica. Hoje pela manhã, o cenário era de árvores e galhos caídos no centro de Cachoeira do Sul. Por sorte, ninguém ficou ferido. O coordenador da Defesa Civil, Edson das Neves Júnior, comentou sobre as adversidades de ontem. Primeiro tem que ser feito o trabalho, de manutenção da rede e também retirada das árvores que estão caídas. Pedimos que o pessoal mantenha a distância, de fios caídos, de postes que estejam caídos, porque há o risco, sim, de um acidente de choque elétrico. Então, é um momento de ter muita calma. Todas as secretarias de pontas foram acionadas ainda ontem à noite. Então, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Interior, todas elas estavam trabalhando, algumas na cidade, outras no interior, e também Corpo de Bombeiros. Então, já estivemos reunidos também com o secretário de Obras, com o Luciano Lara, com o secretário do Interior, o Marco, que vão disponibilizar caminhão também para auxiliar de uma maneira mais rápida nessa desobstrução e recolhimento de material. Então, é um trabalho que ele tem que estar sincronizado, mas passa primeiramente pela segurança do local. E a quarta-feira ainda vai ter muito calor e abafamento em todo o Rio Grande do Sul. E a instabilidade avança com mais força. Vamos conferir na previsão do tempo. A quarta-feira começa novamente ensolarada, mas ainda no período da manhã, na parte oeste do estado, ocorrem chuvas isoladas que podem vir acompanhadas de raios e ventos fortes. No decorrer do dia, essas pancadas acontecem em todo o território gaúcho. Os maiores acumulados estão previstos para a fronteira oeste. As temperaturas caem um pouco, mas o dia ainda será de calor e abafamento. Nas áreas mais quentes, as máximas ficam em torno dos 36 graus. Porto Alegre terá um dia de sol e chuvas durante a tarde. A temperatura fica entre 24 e 36 graus. Em Ijuí, no noroeste do estado, a variação vai de 25 a 37 graus. E no sul, em Santa Vitória do Palmar, a mínima será de 22 e a máxima alcança os 26. Associados a doenças e cercados por mitos e preconceitos, os morcegos costumam invadir alguns telhados nessa época do ano. Em Porto Alegre, bairros que concentram maior número de prédios vazios, como o Centro Histórico, a Cidade Baixa e o Bonfim, registram muitos relatos de colônias de morcegos. Mas você sabia que eles têm um papel muito importante no ecossistema? Assim como as aves que migram para a reprodução e para a alimentação, os morcegos urbanos fazem a mesma coisa. Eles vêm de outras áreas na primavera e no verão encontram bastante alimento, no caso, os insetos. Sim, pois ao contrário do que se pensa, apenas 3 das mais de 1.000 espécies catalogadas são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue. Os que encontramos nas cidades comem insetos, agem como detetizadores naturais. Por isso, a diminuição das colônias é um alerta. Isso é muito ruim para nós, porque a gente não está vendo isso, então é sinal que alguma coisa, tu reduz o predador, a presa vai aumentar. Então a gente está próximo a um boom de insetos também, Mosquitos, baratas e cupins, porque tu tirou quem vinha se alimentar deles, Então a gente está notando isso, assim, que aquelas colônias enormes que a gente achava de 12 mil animais, de 9 mil animais, não teve relato mais, Isto é, tem um papel no equilíbrio ambiental e, embora possam transmitir raiva e outras doenças, é preciso lembrar que são animais silvestres protegidos por lei.
Muita gente captura e leva os morcegos até a Secretaria do Meio Ambiente. O gatinho e o ursinho foram usados para carregar os morceguinhos que se agarraram neles. Nesta época, quando anoitece e eles saem, muitas vezes entram em algumas casas e causam muito medo. É aí que vem o recado mais importante. Qualquer mamífero pode ter o vírus da raiva. O morcego mamífero também pode ter. E se ele tem, ele adoece, morre, fica no chão, e aí pode ter um contato com gato, com cachorro, né? Então, por isso que os animais têm que ser vacinados sempre, né? Mas não quer dizer que todo morcego que entrar na sua casa tem raiva. Mas assim, é ínfimo o número de animais com raiva se tu for contar com o montante que tem na cidade, né? E assim, e o matar os animais, as pessoas não entendem, tanto na matança do animal como na caça, tu tá te expondo ao sangue, a outros fluidos, então tu também pode estar se contaminando por esse ato, né? Se as pessoas ligam para nós com tanto medo de doença e de repente matam um animal lá, ficam direto no contato com sangue, é muito pior ainda, né? Então, tentar tirar com uma caixinha, usar luva, colocar na rua no final da tarde, que ele vai embora, né? Que não tem problema nenhum, né? Mas matar sempre é o último, não se faz isso, né? São protegidos por lei já por esse grande serviço que ele nos presta, né? A Secretaria Municipal do Meio Ambiente não envia equipes para remover os animais. Como destacou a bióloga, tenha paciência e espere os animais saírem ou retire com o auxílio de uma caixa. E se houver mais dúvidas, ligue para o telefone 156. Começa amanhã em todo o estado a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 6 e 11 anos com a Coronavac. Em caso de disponibilidade de doses nos municípios, a imunização também será oferecida para adolescentes de 12 a 17 anos. A Secretaria da Saúde informou que ainda possui mais de 83 mil doses de Coronavac na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos e também aguarda nova remessa do Ministério da Saúde. Nós vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com as informações da Secretaria da Saúde. Os dados de hoje incluem as notificações que ainda não haviam entrado no final de semana. São mais de 1.724.000 casos confirmados de Covid-19 no estado, onde 36.692 pessoas morreram por causa da doença. 50 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados 19.635 novos casos. Passa de 138.600 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo. E aproximadamente 1.549.000 já se recuperaram. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 61%. Os dias quentes e úmidos que estamos enfrentando aqui no Rio Grande do Sul nesse verão aumentam o alerta para o mosquito Aedes aegypti. Transmissor da dengue, da febre chikungunya e do vírus da zika, ele encontra nas altas temperaturas e na água parada um ambiente favorável para se reproduzir. A gente vai falar mais sobre esses cuidados que é preciso ter com relação à transmissão de doenças ligadas ao calor com a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, a Cíntia Molina. Diretora, então queria começar perguntando, que cuidados a gente precisa ter nesse período aí de verão. Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Boa noite, então, obrigada pelo convite. Bom, chegando o verão, além da gente ter que tolerar o calor, que é muito desconfortável em algumas situações, tem uma questão específica da nossa região, dessa chuva de final de tarde, e a gente precisa ter cuidado em relação a essa água que fica mais parada e que favorece a proliferação do mosquito. Então, o cuidado do entorno das suas casas é essencial para que a gente diminua. Com relação à transmissão, a própria proliferação de mosquitos, como é que está o monitoramento do estado com relação a isso? Muito boa pergunta. Na realidade, apesar desse avanço da Covid, que dificultou várias ações que eram feitas em loco no município, a gente organizou outras formas de tentar monitorar, então, tanto pela presença do mosquito, por mosquitos contaminados, mas acho que o mais expressivo é que quando a gente vê
que esses últimos 2 anos o aumento de casos é muito expressivo, a gente com certeza sabe que o controle do mosquito deve estar muito prejudicado. Isso, né, como a senhora falava, diretora, pode ocorrer porque as pessoas estão com foco no que é muito importante, né, também, que é a Covid-19, mas acabam descuidando aí dessa contaminação, né, deixando de prestar atenção nesses cuidados que precisa ter com água parada, né, a gente já teve muitas campanhas que reforçaram, mas nunca é demais, né, e não dá para relaxar nesses cuidados. Exatamente, assim, esse mínimo cuidado de colocar a garrafa com a boca virada para baixo, de não deixar potes de plástico. O Aedes, ele é um mosquito doméstico no sentido de que ele está muito adaptado ao homem, né? A picada dele não dói, ele sabe viver perto da gente, ele tem preferência por se reproduzir em objetos plástico, vidro, ao invés de plantas, por exemplo. Então, são as nossas ações que favorecem a reprodução do mosquito. E com relação a essas doenças causadas, né, pelo mosquito, também pode haver alguma confusão, elas podem ser confundidas, né, com algum sintoma de Covid-19, até mesmo da influenza, né, que a gente também está tendo uma contaminação muito forte nesse período recente? Exatamente, né? Quando a gente fala do Aedes aegypti, né, para a gente que tem esse olhar de vigilância, é arboviroses. Mas quando a gente olha o todo, o profissional que está lá na ponta, o que a gente tem são viroses e, de forma geral, os pacientes odeiam quando a gente diz que é uma virose. Mas, na realidade, são doenças febris com quadro muito inespecífico, né? Então, os sintomas, por mais que se diga assim, a dengue tem um tipo de dor, chikungunya tem outro, isso é verdade, mas às vezes no início é tudo febre alta, assim como influenza, assim como pode ser Covid, apesar de não ser o mais frequente. E muitas vezes isso pode atrasar o diagnóstico. No momento de alta de casos de influenza, por exemplo, dengue virar a segunda opção e não a primeira é uma coisa que pode acontecer e às vezes atrasar o diagnóstico pode dificultar muito a vida de um paciente. Então, diretora, para a gente encerrar, né, tem mais algum cuidado, algum alerta que a senhora queira deixar para quem está nos acompanhando, né, para ter atenção, levando em consideração que a gente tem uma previsão, então, de chuva, né, mais para o final da semana e desse calor que segue nos acompanhando? Olha, idealmente revisar a sua casa ou o lugar que se está presente, o entorno, uma vez por semana é indicado. Não é um momento que dá para a gente olhar lixo na rua e achar que tudo é do serviço público, né? É a hora de, sim, ir lá, juntar o lixo do chão, porque isso nos protege. Sempre que possível, colocar tela nas janelas, né? Lembrar que existem repelentes que dá para se usar em gestantes, em crianças, que podem ser muito úteis, né? E sempre que possível, manter os ambientes. Aí, nesse caso, fechado no final da tarde, em especial, né, por causa do mosquito, mas lembrar que a gente tem que também deixar ventilado por causa da Covid. Com certeza, né, diretora? Então, vamos reforçar, né? Não dá ainda para relaxar desses cuidados, nem da Covid, nem com relação ao mosquito também, né? Muito obrigada, diretora, então, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Cíntia Molina. Uma boa noite, muito obrigada pelos esclarecimentos. Boa noite. E pela primeira vez, o Inspira Mais, salão de lançamentos para a indústria calçadista, moveleira, da confecção e de bijuterias, está ocorrendo em Porto Alegre. A expectativa é de que mais de 7.000 visitantes venham para a capital para a 25ª edição do evento, que ocorre na Fiergues até amanhã. Conforme a Sintecal, a Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos, o evento apresenta cerca de 1.000 lançamentos de materiais que trazem inovação e sustentabilidade ao setor. Esta edição conta com a participação de 50 compradores internacionais. Em 2021, as exportações geraram 410 milhões de dólares para o setor, 22% a mais do que em 2020 e 2019. Os países latino-americanos responderam por 40% desse crescimento de mercado. Nós vamos a um breve intervalo e na volta tem as informações da cultura e uma entrevista ao vivo com a artista Zorávia Betiol.
Em Porto Alegre, um fim de tarde com sol entre poucas nuvens. No alto do Morro Santa Teresa, neste momento, a temperatura está na casa dos 30 graus. Agora a gente fala de Porto Verão Alegre. Hoje e amanhã, Jair Cobb traz os novos causos do guri de Uruguaiana pós-Covid, no Teatro do CIE, às 9 da noite. E na sala Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana, vai ser apresentada a montagem Os Males do Fumo, às 8h30. Com direção de Renato Del Campão, o ator João Petrilo, durante 1 hora, interpreta Ivan Nilkini, um palestrante que foi obrigado a realizar uma conferência sobre como o tabaco é prejudicial. Para mim é absolutamente indiferente. Os Males do Fumo, da Companhia de Teatro Fídico, como o nome sugere, alerta para os perigos do tabagismo. O personagem divide com o público sua vida pessoal num tom que permeia humor e drama. O espetáculo sugere inúmeras possibilidades de resolução, desde o princípio até o desfecho. Mas a interrupção abrupta da nicotina provoca as mais diversas reações. O texto de 1887 de Tchekov permanece atual numa versão modernizada em interatividade entre ator e público. Eu ensino geografia, eu ensino história, eu ensino os números, eu ensino a matemática, eu ensino a física. E a gente reforça, né, o espetáculo do Jair Cobb na programação do Porto Verão Alegre, é às 9 da noite, no Teatro do CIE. E uma parceria entre a Associação Rio Grandense de Artes Plásticas, Francisco Lisboa, e o Instituto Zoravia Bettiol vai viabilizar a exposição Amazônia, Universo de Contrastes. A ideia é que os artistas explorem diferentes técnicas em trabalhos sobre o bioma amazônico. E aqueles que quiserem participar devem se inscrever até 10 de fevereiro. Quem nos conta mais detalhes é a artista visual e ativista Zoravia Bettiol. Zoravia, então, conta pra gente, né, como é que está sendo idealizada essa exposição, um tema que é muito caro aí para você, né, para sua trajetória artística e para toda a nossa sociedade, né? Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês, mais uma vez, que vocês divulgam sempre a cultura, as artes, que é fundamental para o ser humano e principalmente para a formação de jovens e crianças, não é? Pois olha, a Amazônia é um tema palpitante, não só para nós brasileiros e sul-americanos, mas para o mundo, porque os atos de vandalismo, de genocídio que tem acontecido na Amazônia não prejudica somente o Estado e o nosso país, mas reflete em todo o nosso planeta. Então, a humanidade está muito atenta nas coisas, nos desmandos que acontecem aqui, com esse desmatamento desenfreado, com essas queimadas criminosas, com a grilagem, né? Os índios que não têm recebido vacina. Então, tem muita coisa, muito tema preocupante e tem, por outro lado, coisas belíssimas da fauna, da flora, sabe? As ervas, os remédios que os indígenas sabem, a cultura indígena que nos ensina a ter humildade, nos ensina a ter, confraternizar, solidariedade, nos ensina que a terra é um empréstimo que nós temos, nós não somos donos da terra, mas nós temos a obrigação de preservá-la
para as gerações futuras. Então, o branco tem que aprender muito, tem que se civilizar com os indígenas que têm sabedoria milenar e que são donos dessa terra. Com certeza. E que trabalhos, então as inscrições estão abertas, né, para esses artistas se engajarem também nessa temática, né? Quais são então os pré-requisitos, né? O que os artistas devem respeitar para se inscrever aí com seus trabalhos nessa exposição? Sim, então, as inscrições vão se encerrar dia 10 de fevereiro. Os resultados vai ser dia 18 de fevereiro e a entrega das obras vai ser de 21 de fevereiro a 3 de março e a exposição de 2 de abril a 2 de maio vai ser, de momento, a sede do Instituto, que é aqui na minha galeria, na minha casa, né? Tem 100 metros quadrados a galeria, um pé direito alto, não é? Fácil de estacionamento. E, então, a inscrição é R$100 para os associados da Chico, do Instituto Zorabe Bettiol, e 150 para não associados. Então, é importante que os artistas se proponham esse desafio de dar a sua mensagem, de dar a mensagem do seu olhar, da sua interpretação com relação à Amazônia. Gente, se houvesse um equilíbrio do bioma Amazônia, não estaria acontecendo essas inundações, essas chuvas tremendas em Minas Gerais e na Bahia, e essa estiagem aqui terrível. Imagina nós com temperaturas de 37 graus, né? E nem temos esse preparo aqui, as casas com essas condições, não é? Acaba influenciando na vida de todo mundo, né, Zorávia? Então, você trouxe aí inúmeras razões, né, para a gente se engajar nessa causa, os artistas se inscreverem e a gente já se programar, então, para acompanhar essa exposição. Já tem data, né, para nossa felicidade para estrear, que é no dia 2 de abril. Então, Zorabe Bettiol, artista visual, ativista, super apoiadora aqui da nossa TVE e da FM Cultura também. Muito obrigada, viu, por mais uma entrevista aí, que é sempre uma aula e é um momento de aprendizado para a gente escutar. Obrigada e uma boa noite e sucesso nas inscrições. E eu é que agradeço. Um grande abraço. Abraço. E Casa Brasileira, mostra do artista visual Círio Braz, está aberta para a visitação do público até o dia 30 de janeiro na Galeria Carta. O ilustrador e artista plástico pernambucano Círio Braz traz desenhos, objetos e pinturas tendo a moradia como inspiração, projetando a memória afetiva sobre o lugar que se habita. Uma mostra inédita de um trabalho de mais de 4 anos, que envolveu 2 principais técnicas, começando por colagens de impressos, passando para sobras de moradias por meio de técnica de assemblagem e esculturas que remetem a memorabilias. A casa, para mim, é uma essência, uma existência. Você colocar o avesso do que você tem por dentro e expressar para fora. A Encarta, acho que é muito importante hoje para mim. Ela me deu essa oportunidade de ver que o Brasil não está só no lugar onde vivo, onde moro, onde resido. O Brasil é uma casa em si. Os estados me deu essa diferença. Eu ter nascido em Recife, residido em São Paulo e ver que Porto Alegre, para mim, o Brasil não tem uma fronteira. Ela é a casa é isso, né? A nossa cultura, a nossa existência como um povo, né? Você se afirmar, ter uma noção real de quem você é, do que o
o povo brasileiro te mostra, te ensina, mesmo essas misturas. Objetos que compõem essa exposição na ICA. Esses objetos que, na verdade, não procurei, eles chegaram a mim. Chegaram por doações, chegaram por presentes de amigos, chegaram de compras ou viagens que fiz no Brasil, que, na verdade, resumem também aquilo que somos, né? O povo. E daqui a pouco, às 9h30 da noite, tem mais um episódio da série Confessionário Relatos de Casa, que traz depoimentos baseados em fatos reais sobre violência de gênero. Porque tu fica o tempo inteiro. No programa de hoje, vamos conhecer a história de Maria Regina, interpretada pela atriz Nora Prado, que teve um casamento baseado na opressão e na falta de liberdade, desencadeando a violência doméstica. A produção e a direção são de Débora Finocchiaro e Luiz Alberto Cassol. A reprise é no domingo, às 6h. Por dia que ela também estava chorando, estava muito desesperada, né? Uma das bandas mais atuantes da cena da MPB aqui de Porto Alegre, a Tribo Brasil, volta aos palcos na próxima sexta-feira para o show de lançamento de um novo single, Carne de Caranguejo. A composição é do maranhense e novo integrante do grupo, o Rafael Camarão, e promete embalar esse verão de altas temperaturas e retomada das atividades culturais após períodos tão duros de pandemia. A gente confere um trecho do lançamento agora e, na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Até amanhã e se cuide. Carne de caranguejo, um banho de mar. Nós dois no dia de sol, meu bem. Um domingo na praça, tudo revela essa graça. Só me leva contigo também. Carne de caranguejo, um banho de mar. Nós dois no dia de sol, meu bem. Um domingo na praça, tudo revela essa graça. Só me leva contigo também. Doce menina é o que vem de ti. Arranca os meus pés do chão. Sobrevoa o corpo, o forrozinho com malícia. Rede azul com preguiça, não subtraio nenhuma fração. Quero tudo um pouco mais, faço um samba pra lua. Canto sozinho na estação. Esse verde que faz sonhar, eu rego as plantas do chão, a aura que brilha. Beijo as flores pelo caminho,